E, Mauro, já começo te fazendo essa pergunta, né? É porque ontem o Vampeta disse: o Corinthians, pelo jogo de hoje, sai com a cabeça erguida. Eu discordei em parte. Para mim, não dá para sair de cabeça erguida depois de ter uma pré-Libertadores com 4 jogos, sendo que 3 deles foram ridículos. Foram muito ruins. Para mim, na principal competição do Corinthians no ano, não dá para sair de cabeça erguida com os jogos que fez. Ontem foi um bom jogo, mas não foi necessário para se classificar. E outra, de 4 pré-Libertadores, o Corinthians foi eliminado em 3. Por adversários, até o Barcelona de Guayaquil, que é tradicional, mas que tem menos peso que o Corinthians. O Piperno chegou a falar, tem 7 semifinais. Tá bom, mas um título vale mais que 7 semifinais. E o Corinthians tem um título invicto. Agora, as partidas contra a Universidade Central, a primeira partida contra o Barcelona de Guayaquil, para mim não dá para sair de cabeça tão erguida assim. E ontem, Mauro, você ainda disse, esse é o jogo que o Depay precisa jogar. Ele é o jogador caro, ele custa mais de 3 milhões e ele não foi super decisivo mais uma vez na Libertadores. Merece as críticas que recebeu nas redes sociais o Depay. E outra, Mauro, dá para dizer que o Corinthians sai de cabeça erguida ou não? Pô, até o velho Vamp entrou na onda da agenda positiva. Porra, cara, cabeça erguida, eu discordo do Vamp nessa aí, pô. Tá eliminado, não pode estar de cabeça erguida, meu irmão, não existe isso. Aliás, a agenda positiva, ontem eu vi cada coisa, eu escutei depois, eu estava no jogo do Flamengo, na transmissão, e depois eu fui me atualizar, né? Fui ver os lances, fui ver as estatísticas, fui ler e tal, vi alguns comentários, que é ser assustador. Não, hoje só elogios, né? Hoje só elogios, o Corinthians, que não sei o quê. Não, se domingo, se for campeão paulista, isso aqui é bobagem, esquece. Não. Como assim? Como assim, cara? A principal competição, o Corinthians hoje, pode cortar, pode colocar no título aí, galera. O Corinthians é um time de Sul-Americana. Ponto. É isso. É um fato. Todo ano disputando Sul-Americana. Eliminado em 2019 pelo Independiente Del Valle. Em 2023, eliminado pelo Fortaleza, que foi finalista, né? O Del Valle foi 19, foi campeão. Foi campeão. Né? Foi campeão em 19, até depois ganhou, jogou a Recopa com o Flamengo até em 2020. E ano passado eliminado pelo Racing, que foi o campeão. Pelo menos ele é eliminado por finalistas, né? Por times que ganham o título, né? Mas é eliminado, até na Sul-Americana. Essas são várias participações sul-americanas, não sei quantas exatamente, mas são muitas. É um time de Sul-Americana, cara. E isso que você falou, se você quiser fazer uma pontuação por ranking, você pode botar acima. Mas na história da Libertadores, o Barcelona é maior que o Corinthians. É um frequentador, chega em semifinal, chegou em 2 finais. É um time grande do país dele. O Equador é um país emergente no futebol, frequenta a Copa do Mundo. Antigamente não fazia parte de Copa do Mundo, os times do Equador eram um saco de pancada. Isso mudou. Tem vários jogadores equatorianos atuando em times importantes, aqui, lá fora. Né? Então, é um outro cenário. Então, vão confrontar um time grande do Brasil, que o time grande do Brasil, que não consegue ser grande no âmbito internacional. Ele acaba sendo um time médio. É assustador, mas é isso aí. Ou não é? Né? Na Itália, muito se discutia no passado, hoje acho que menos. O Milan era o terceiro no ranking de títulos, né? Atrás de Juventus e de Inter. A Juventus era disparada, a equipe com mais títulos da Itália, mas fracassava na Champions. O Milan sempre conseguia chegar na Champions. Tanto que até hoje, apesar da decadência do futebol italiano, podemos dizer assim, né? Caiu bastante na sua competitividade, no Milan especialmente, cheio de problemas, ainda é o segundo maior campeão europeu. E aqui o Corinthians é isso, o Corinthians é muito forte em São Paulo, no Brasil já foi, hoje não consegue também ser. O que o Flávio Prado fala, em tom irônico, né, tem sentido na realidade. Ontem eu escutei um colega falando isso. Não, se ganhar do Palmeiras está resolvido, porque pela rivalidade, pro torcedor, então tá bom, amigo. Então tá bom. Então você está concordando com o Flávio. Quando o Flávio diz que é Esporte Clube Corinthians, ele dá ênfase ao paulista, ou seja, para ganhar o Campeonato Paulista. Quem sabe uma competição nacional, que nem isso está ganhando há muito tempo. Já vai para 8 anos sem ganhar um título de âmbito nacional. O último foi em 2017, um título até improvável, né? Que ninguém imaginava que aquela equipe do Fábio Carilli pudesse chegar tanto. Chegou e tal, ganhou merecidamente, mas sem nenhum planejamento para isso ali. As coisas aconteceram de fato, mas ganhou. Ok, mas já faz tempo, né? E é isso, mais um fiasco do Corinthians. Mais um fiasco. Eliminações. Qual clube conseguiu 3 eliminações em fase preliminar de Libertadores? Clube considerado grande do Brasil. No máximo uma. Tem 2, tem.
No máximo uma. O Corinthians tem três eliminações. E de novo em casa, fracassando em casa, como foi também com o Guarani, foi em casa também. Tolima foi fora. Tolima foi o último jogo do Ronaldo Fenômeno como jogador de futebol, né? Aliás, isso quase ninguém lembra, né? Impressionante também como tem agenda positiva para o Ronaldo. É uma coisa realmente muito curiosa. Agora, é isso. Aí você vê alguns comentários, alguns textos, sabe, tentando enaltecer a eliminação, ok. Então se contentam com isso, né? O Corinthians tem um dos mais caros elencos da América do Sul. E o Depay, quando chega ao Brasil, ele vira o jogador mais bem remunerado do continente. Certamente não tem nenhum jogador em países vizinhos aqui que ganhe mais do que o Depay veio ganhar no Corinthians. Só o Neymar, né, Mauro? O Neymar deve ganhar mais. Não, mas quando ele chegou não tinha Neymar. Isso que eu estou dizendo. Ele veio como jogador mais caro. Talvez agora o Neymar ganhe mais do que ele, acredito que sim, mas ele chegou como jogador mais caro. Quando o Corinthians traz o Depay, ele fala, ó, jogador mais caro da América do Sul. Duvido que o Cavani ganhe mais do que ele, acho que não. Então, essa é a realidade. Aí faz um investimento desse, jogador que não decide os jogos importantes. Ano passado, a Sul-Americana não decidiu, né? Copa do Brasil ele não pôde jogar, não estava inscrito, ok, né? Aí ele fez alguns bons jogos, o time conseguiu essa vaga na fase preliminar da Libertadores. Não valeu de nada, gente, até essa arrancada. Tivesse ficado ali na zona de classificação direta para a Sul-Americana, seria melhor, sério, seria melhor. Porque não passaria pelo vexame de ser eliminado de novo na fase preliminar. Era melhor não ter aquela arrancada, ficar ali junto com o Vitória, sabe? Esses que vão direto para a Sul-Americana. Precisou jogar 4 partidas, o que afetou seu calendário, né? O Palmeiras está só pensando agora no Campeonato Estadual. O Palmeiras está pensando só no Campeonato Paulista. O Corinthians teve ontem um jogo desgastante. E o Palmeiras só treinando. Esperando o Corinthians domingo no seu estádio, no seu piso artificial, no seu habitat, digamos assim, né? Então é isso, cara. Era melhor ter sido, não ter feito aquela arrancada. Não valeu de nada, porque chegou nessa fase, fracassou, não vai à fase de grupos. Isso significa menos dinheiro, porque a Libertadores paga mais do que a Sul-Americana. Significa uma competição que, para o torcedor, eu acho que é muito desgastante, porque vai ter que jogar várias partidas com times menores, né? Porque a Sul-Americana, o nível da Sul-Americana é a Universidade Central nessa fase inicial, salvo exceções. Você pega vários times pequenos da América do Sul, até você chegar num nível de competição mais interessante. Depois até você pode ter uma reta final com bons duelos e tudo mais. E é isso. Então o Corinthians hoje é um time de Sul-Americana. E a agenda positiva é o que de pior pode se fazer para o Corinthians, porque fica maquiando a realidade e tentando vender para o torcedor uma mentira. Como aquela bobagem, a torcida não vai, não vai. Eu estava dizendo outro dia que era no amor ou no terror. Aquilo é o quê? Pior que vaia. Ou não estavam cantando? Que eu era no amor ou no terror. Não vai. Não vai. Vendem muitas cascatas para o torcedor do Corinthians e, infelizmente, muitos corintianos, ao invés de parar e pensar, falar, cara, é verdade. Não, eles preferem isso do que a gente falar que é a real. Estou tentando mandar a real. Ou me apresentem argumentos contrários. É ou não é um time de Sul-Americana? Eu acho que sim, né? Todo ano disputa a Sul-Americana, não consegue chegar na fase de grupos da Libertadores, 3 vezes eliminado na fase preliminar. Então, um time de Sul-Americana. Não é um time de Libertadores. Mas ganhou um título invicto, sim. Há quantos anos já tem isso? 13 anos vai fazer? De lá para cá. Chegou a finais? Semifinal? Não chegou. Semifinal foi há quanto tempo? Semifinal foi com o Palmeiras. No ano 2000. 2000, já tem 25 anos que foi uma semifinal. 13 anos que foi uma final. E como disse o Bruno ontem aqui, de lá para cá, Atlético Mineiro não tinha Libertadores. Depois do Corinthians, ganhou uma e foi uma final. Grêmio tinha 2, agora tem 3. Palmeiras tinha uma, agora tem 3. Flamengo tinha uma, agora tem 3. River Plate tinha 2, agora tem 4. E o Flamengo e o River ainda foram finais que eles perderam. Quer dizer, chegaram em finais, né? O Botafogo não tinha, nem o Fluminense. Os 2 têm. Olha como mudou o cenário de lá para cá. E o Corinthians não chega nem em semifinal. O mais longe que foi quartas, né? Com o Vitor Pereira, há 3 anos, né? Quando perdeu para o Flamengo. O Vitor Pereira, que foi muito criticado, eu mesmo falava que o trabalho dele para mim tinha sido abaixo do que eu esperava, mas hoje eu já mudei a minha ideia. Ele fez até muito. Até porque ele tinha que tirar vários jogadores que não gostavam dele, né? Já veteranos, e botar os miúdos, como ele falava, e com os miúdos ele conseguiu algumas coisas interessantes no Corinthians, né? Porque os caras não gostavam dele, né? Estavam lá encastelados, aquelas renovações de contrato com jogadores que já não tinham muito para acrescentar. E é isso. E agora o que vai acontecer? Se perder a final para o Palmeiras, tem um outro problema, outro efeito colateral do campo para fora do campo, que é a questão política, né? Toda aquela história de impeachment, tudo deve voltar com força total. E as dívidas continuam existindo. E o cenário, a projeção que se faz para as finanças do Corinthians é de várias bombas explodindo no meio do ano. Compromissos financeiros assumidos que vão começar a surgir até o meio do ano. Então a tendência é ficar ainda pior. E sem a Libertadores é menos dinheiro para entrar, porque a Sul-Americana, como eu já disse há pouco, paga menos. Eu acho que foi uma noite péssima para o Corinthians,
e não valeu a pena toda aquela arrancada. Não serviu para nada aquilo, para nada. Na prática, serviu para nada. Melhor teria sido ficar na zona de classificação da Sul-Americana e direto para ela, do que ocupar uma vaga na fase preliminar, né? E não conseguir de novo sequer a classificação. E decidindo em casa. E o Memphis Depay, né? Como dizem lá na Argentina, né? Ele aos poucos vai confirmando uma previsão feita por quem acompanha mais o futebol holandês, como o colega lá, o Felipe, lá da Trivela, que tem o site Espremendo a Laranja, Felipe Alves. Ele dizia isso na época que o Depay estava sendo contratado, que ele é um bom jogador tecnicamente, mas que ele tinha essa fama de ser um jogador não muito intenso. Como dizem os argentinos, um pecho frio. E eu acho que é isso mesmo que ele está demonstrando ser. Pode ser que ele mude isso na final do Campeonato Paulista, porque um jogador caro, tecnicamente muito bom, um jogador grande no cenário, né, internacional, de relevância, jogou em times importantes, mas que, você vê, chegou na hora lá. O que aconteceu? Qual foi a marca do Depay nesses confrontos? Perdeu um gol feito quando estava 1-0 para o Barcelona lá em Guayaquil. Um gol que poderia mudar o rumo desse confronto, né? Um gol que empataria o jogo, quem sabe a partir dali o Corinthians, mesmo que perdesse, pode ser um 2-1, né, alguma coisa assim. Porque o Corinthians, ele desmorona em certo momento do jogo, toma o segundo, toma o terceiro, teve o gol anulado ainda. Gol contra do Gustavo Henrique por muito pouco. Quase foi 4-0 aquele jogo, gente. O gol acontece, inclusive, mas foi bem anulado, mas foi por um trice. Então foi uma atuação desastrosa, o principal jogador mais caro nada apresentou e no jogo de volta de novo ele não decidiu. Então tá tudo errado. Tem alguma coisa que você pode até elogiar. Agora, encontrar motivos para elogiar um time eliminado de novo dessa maneira, olha, é viver num planeta diferente e eu acho que é iludir o torcedor. Nem me parece honesto. O Mauro está dizendo aí, né, e com razão, sobre todas essas situações de ser eliminado da pré-Libertadores. Mauro, só antes de passar a palavra para o Bruno, eu só discordo aí, não é agenda positiva não, é para gerar o debate mesmo, tá? Para mim foi o que eu falei, não tem que sair de cabeça erguida coisa nenhuma, depois de 3 jogos ridículos. E eu vou passar aqui os números do Depay nos jogos principais do Corinthians. Agora, eu só acho que quando você fala, com relação a competições internacionais, o Corinthians não tem uma grande história. Mas eu acho que dá pra gente falar, né? Foi a Libertadores invicto, é o último campeão mundial da América do Sul, né? Que foi em cima do Chelsea, e ele é bimundial, né? Então eu acho que... Mundialito, né, Thiago? Mundialito não, né? Mundialito não, né? Você acha que não conta? Pode contar pra FIFA agora. Pô, peraí, os caras do Manchester United estavam na piscina do Copacabana Palace, enchendo a cara de caipirinha e tomando sol, tava tudo vermelho lá. Nem protetor solar, acho que eles passavam, ficam todos queimados do sol lá. Pô, os caras não queriam nem vir pra cá jogar aquele torneio. Tudo bem, oficialmente é considerado, mas assim, analisando friamente o que é o futebol, a conquista contra o Chelsea, ok. Conquista legítima, mas aquilo ali foi o Roberto Carlos uma vez deu com a Liga dos Dentes, se referindo a uma entrevista, ele falou, o Mundialito, ele jogava do Real Madrid, sem o Mundialito. Foi assim que eles trataram, um torneio político. Inclusive, os ingleses não queriam vir aqui jogar, tiveram que sair da Copa da Inglaterra para jogar esse torneio, e não gostaram nem um pouco, tem que abrir mão do torneio desse para jogar esse negócio do Brasil. Os jogadores gostaram, que ficaram lá na piscina do Copacabana Palace, chique, né? Comendo do bom e do melhor, tomando aquela caipirinha, né, que não tem lá na Inglaterra, né, um frio desgraçado lá, de repente os caras estavam aqui em janeiro, num calorão daquele, quarto com ar-condicionado, todo o conforto, Copacabana Palace, né? Pô, peraí, é bom, né? Quer dizer, para eles foi ótimo, foi um bom turismo. Agora, tratar isso como um título mundial, quem quiser, de novo, isso para mim também é parte da agenda positiva, vem lá de trás. Analisando friamente, sabe que não foi, né, isso tudo. Mas tudo bem, quer acreditar nisso, acredita. Agora não adianta, Thiago, falar do que aconteceu há 13 anos, cara. É o que eu falei de lá para cá, lembrando o Bruno. O Bruno fez esse comentário ontem. Tudo que aconteceu depois. Outros times entraram no cenário dos campeões. Aqueles que tinham um título foram para 3, que tinha 2 foi para 3 também. O River Plate lá na Argentina tinha 2, foi a 4. É que nem o Boca. O Boca chegou na final no ano passado, ano retrasado, com o Fluminense, mas não ganha desde 2007. Agora foi eliminado da fase preliminar. Na primeira fase, pelo Aliança Lima do Peru. Peru que não consegue fazer nada no futebol de clubes há muito tempo. Também é um fiasco. Mas o Boca pode falar, eu tenho 6 conquistas, eu tenho Mundial de Clubes, até tem, tá tudo no passado. O Corinthians nem essa história tem internacional, teve um ano atípico, que foi 2012, cara. Um ano totalmente atípico, com o Tite, grande trabalho, aqueles jogadores, excelente, mas foi só aquilo. Imaginava-se naquele momento um Corinthians desbravando a América do Sul, entrando para o grupo dos... Até porque, isso é importante falar, em 2011, 2012, a dívida do Corinthians ela era de 111, 112 milhões de reais, totalmente controlada, uma dívida proporcional ao potencial do clube. Aí eles contrataram o Alexandre Pato. Na época, 15 milhões de euros era um número altíssimo. As maiores contratações do futebol internacional era 25, 30 milhões. Era como se hoje um time brasileiro contratasse um cara por 40, 50 milhões de euros.
Uma coisa louca. Aquilo foi uma coisa de megalomania. A partir dali começou a derrocada. O Pato não jogou. O Corinthians seria uma potência internacional. Exato. Não, ele também disse que a conta ia chegar para o Flamengo lá atrás, né, e tal. Tá até hoje esperando. Quer dizer, esses dirigentes que passaram por ali, que foram os mesmos, ficaram muito tempo, eles ajudaram na reconstrução do clube e depois na derrocada. Um grupo de cartolas que foram desastrosos na gestão do Corinthians. Agora, o que tem que ser dito é a verdade, é o fato, gente. Como é que alguém pode tentar transformar uma eliminação em casa mais uma num ato heróico, uma coisa boa? Não dá para entender. Alguém foi olhar para isso ontem? Ontem mesmo, quando eu estava saindo depois do jogo da Champions, né, acabou o jogo, eu fui fazer a transmissão do jogo em outro lugar, jogo do Rio, lá do Fla-Flu. Entrei no elevador, tinha um rapaz com boné e camisa do Corinthians. O cara já estava zarpando para o jogo. Aí depois eu fiquei pensando, pô, aquele cara saiu de casa, e ontem foi um caos em São Paulo, né? Ele deve ter ido de metrô, imagino, o rapaz. Árvores caídas e tudo, foi uma desgraça ontem. Sinal de trânsito queimado, uma série de problemas aqui por conta da chuva. Será que esse cara, ele certamente estava vendo a Champions League também, que ele desceu no mesmo elevador que eu, quer dizer, o cara já estava correndo para ver o jogo. Será que ele saiu de casa para ver isso? O heróico 2-0? Não, o cara sai com a esperança assim, não, cara, vamos ganhar, vamos classificar, é óbvio. Porra, aí ganha de 2-0, não, legal, maneiro e tal. Peraí, sabe o que isso me lembra? Você vai lembrar, o Flamengo 2007. Tomou um 3-0 do Defensor do Uruguai, né? 3-0 pro Defensor do Uruguai, que nem torcida quase tem, lá no Estádio Centenário vazio, conseguiu tomar 3-0, o técnico era nem franco. Teve discussão de jogador com o técnico do vestiário, que se comentou à época, um caos. No Maracanã, graças ao Renato Abreu, que chutava a cana na barbaridade, fez 2 golaços, 2-0 e ficou nisso. Sabe o que aconteceu no final? Ficaram reclamando de um pênalti no Renato Augusto. Só que a sequência do lance, em que não é marcado o pênalti, sai um dos gols do Flamengo. Você se marca o pênalti, não sai um gol. Não mudava nada. E na época o Flamengo tinha um pouco dessa agenda positiva também. Não como essa do Corinthians, que é incomum, ela é inédita, ninguém tem igual. E não, porque lutou uma pinóia, foi eliminado na época, descia a lenha na época, onde eu trabalhava, eliminado pelo Defensor do Uruguai, vem me falar de que foi heróico, é o escambau, pô, tomou de 3-0 lá em Montevidéu, vem dizer que foi heróico. Ele só fez 2-0 porque esse jogador, Renato Abreu, batia falta, chutava de longe muito bem e fez 2 gols espetaculares. Porque nem merecia muito mais do que isso. Então é isso é mentira, cara. É uma ilusão, é vender uma ilusão, vender uma mentira pro torcedor. O torcedor do Corinthians tem razão de ficar indignado, na verdade, porque apesar da dívida, os investimentos são altos, o time é caro, tem bons jogadores do meio para frente, mal treinado pela família Dias, e o resultado é esse. E agora tem uma faca no pescoço. Imagina, depois da data FIFA, ver o Palmeiras tetracampeão dentro da Neoquímica Arena. Ainda corre esse risco. Agora, vamos ver se não vai ter vaia, vai ter só aplauso. A torcida aqui não é vaia. Vamos ver se vai aplaudir se o Palmeiras for campeão lá dentro. E o risco é grande, hein? Pode acontecer. É uma situação que, aí eu concordo totalmente com o Mauro, não dá para dizer que o Corinthians saiu de cabeça erguida. É um mico você ter esses números, até porque, Bruno Prado, eu vou ler aqui, que eu pedi para o Kaique, o Corinthians é disparadamente o time brasileiro com mais eliminações em pré-libertadores. E deve ser um dos que tem mais eliminações em pré-libertadores na América do Sul. Eu vou até pedir isso para o Kaique também. Não deve ter muito time mais de 3 vezes eliminado da pré-libertadores. O Corinthians tem 3. No Brasil, todos os outros que foram eliminados em pré-libertadores só tem uma eliminação. São eles São Paulo, Grêmio, Chapecoense, Fortaleza, Fluminense e Red Bull Bragantino. Esses 6 que eu falei, eles têm uma eliminação cada um.